Olá, tudo bem? O filme começa em um pequeno vilarejo à beira de um rio. Um pai brinca alegremente com sua filhinha na água, fazendo palhaçadas para fazê-la sorrir. Mas de repente, algo dá errado. O homem é puxado com força para debaixo d'água e, em questão de segundos, é brutalmente morto por uma criatura misteriosa. A vila entra em pânico. Sem saber o que fazer, os aldeões chamam um famoso caçador de demônios para resolver o problema. O homem chega com toda a pose de herói e arremessa uma esfera explosiva dentro do rio. O impacto é enorme, e quando a água se acalma, uma raia gigante aparece boiando, morta. Todos comemoram, acreditando que finalmente se livraram do terrível monstro. Como forma de agradecimento, os aldeões entregam ao guerreiro diversos itens de valor. Mas entre a multidão surge Shen Xuanzang, um monge budista, um verdadeiro caçador de demônios. Ele observa tudo atentamente e avisa. Aquela raia não era o demônio responsável pela tragédia. O verdadeiro monstro ainda estava vivo. Só que ninguém acredita nele. A multidão se volta contra o pobre monge e o enche de pancada. Mesmo assim, Shen insiste. Fiquem longe da água. O demônio ainda está aqui. Para provar que o lugar estava seguro, o guerreiro charlatão empurra um dos monges no rio. Nada acontece. Então, um a um, os aldeões saltam para dentro d'água, comemorando a falsa vitória. Lá de cima, preso em uma estrutura de madeira, Shen vê o que está prestes a acontecer. Ele grita desesperado, tentando alertar o povo, mas ninguém escuta. De repente, uma mulher é engolida em uma única bocada pela criatura. O pânico toma conta do vilarejo. As pessoas correm, sobem nas plataformas de madeira, mas não adianta. O monstro tem tentáculos enormes, gosmentos, que puxam qualquer um de volta para dentro do rio. Mesmo os que tentam subir para os andares mais altos, acabam sendo agarrados. Em segundos, o caos se espalha. Shen fica sozinho do lado de fora, encarando a criatura. É então que ele percebe. Uma garotinha chamada Chen ficou para trás. Ela grita pela mãe, assustada. Shen pede para ela ficar quieta, mas já é tarde demais. Um tentáculo prende a menina e começa a puxá-la para dentro d'água. A mãe, desesperada, corre e agarra as pernas da filha. Outros aldeões aparecem para ajudar. Eles tentam cortar o tentáculo e até conseguem, mas o demônio é mais rápido. A menina cai na água e antes que possam salvá-la, a criatura emerge e a devora viva. A mãe, tomada pelo desespero, pula no rio tentando salvar a filha. Mas mesmo armada com uma foice, ela também é devorada em uma única bocada pelo demônio peixe-tigre. O impacto é tão forte que a ponte de madeira desaba. Uma cesta com o bebê escorrega dos braços da mãe e começa a deslizar em direção ao rio. Shen não pensa duas vezes. Se joga do outro lado da plataforma, tentando equilibrar o peso para salvar o bebê. Mas o demônio golpeia a estrutura, arremessando a cesta na água. Com a ponte girando como uma gangorra, Shen se segura pelo nariz do guerreiro charlatão e com esforço consegue alcançar o bebê. No momento crítico, ele o arremessa para cima, salvando por um triz. Mas o monstro não desiste. Com ódio nos olhos, vem direto para pegar a criança. De repente, alguém corta os restos da raia gigante e ela despenca, acertando o monstro em cheio. Por um momento, parece que acabou. Shen corre para pegar o bebê no colo. Mas o demônio reaparece, destrói os pilares da plataforma e o joga longe, direto na beira do rio. Para escapar, Shen tem uma ideia. Usar a própria gangorra para lançar o monstro para fora d'água. Ele grita para todos os aldeões começarem a pular junto na estrutura. Mas não adianta. Mesmo com dezenas de homens, o peso da criatura é enorme. Então, surge uma senhora de massa corporal. Respeitável. Ela pula na plataforma e o impacto é tão grande que o peixe-demônio é lançado para fora do rio. No mesmo instante, ele se transforma em um homem magro, de cabelos longos. Shen estende um pano no chão, organiza seus artefatos espirituais e começa a girar uma manivela de uma pequena engenhoca musical, enquanto canta uma canção infantil. O demônio, irritado, começa a espancá-lo. Mas antes que ele acabe morto, surge Miss Duan, uma poderosa caçadora de demônios. Ela parte para cima da criatura, dá uma surra no bicho e o prende dentro de um saco sagrado, uma espécie de pokebola mística. Em segundos, o monstro é selado e transformado em um pequeno chaveiro de pelo. Shen, confuso, tenta conversar com a mulher. Curiosa, ela pergunta qual é a habilidade dele. Shen, com toda a calma do mundo, mostra o seu grande poder. Um livro de 300 poesias infantis. Ela olha para ele, sem acreditar no que vê e solta. Patético. Até porque o poder dela é usar bracelete de metal. Depois de tudo o que aconteceu, Shen Xuanzang sai decepcionado da vila. Miss Duan recebe todo o reconhecimento pela morte do demônio. Enquanto isso, ele, que não conseguiu salvar a criança nem sua família, carrega um enorme peso na consciência. Triste e frustrado, ele desabafa com seu mestre budista, dizendo que se sente incapaz de proteger as pessoas. Mas o mestre responde com calma. Você ainda vai encontrar o seu verdadeiro poder dentro do livro das poesias infantis. Um verdadeiro caçador não destrói o inimigo. Ele purifica o mal e deixa a bondade viver.
Com isso, Shen parte novamente em sua jornada, determinado a despertar seu verdadeiro poder. Longe dali, em um lugar conhecido como estalagem da família Gao, um casal de guerreiros andarilhos chega para descansar. Eles são recebidos por um atendente simpático demais. Ele mostra uma fornada de porcos assados com aquela pele crocante e dourada e serve o casal. Os dois adoram o sabor e elogiam a decoração do lugar, especialmente o candelabro, que não é o que parece ser. Logo em seguida, o atendente apresenta o mestre cozinheiro, responsável pelo aquele banquete. Um sujeito bizarro, de aparência plástica, chamado Kaeli Hogg. O homem não fala absolutamente nada. Ele só responde dançando e fazendo gestos estranhos. A mulher, intrigada, insiste para que ele diga alguma coisa. E é aí que o chefe de cozinha surta e grita de fúria. O casal tenta fugir, mas é tarde demais. O demônio pega sua arma e acaba com os dois. Algum tempo depois, Shen Xuanzang chega à mesma estalagem. A recepcionista o recebe com um sorriso falso, mas ele percebe que tem algo de errado ali. Diferente do casal anterior, Shen é capaz de enxergar além das ilusões, e o que ele vê é assustador. O casal de guerreiros está morto, o porco assado na mesa na verdade é um corpo humano, e aquele belo candelabro, na real, é um garfo gigante. Shen se mantém calmo e diz que é um caçador de demônios, pedindo para a criatura se revelar. A mulher sorri e segura o braço dele. Mas antes que possa atacá-lo, Miss Duan surge do nada e mete um soco tão forte que o rosto da criatura se deforma. A recepcionista demoníaca se transforma e dezenas de servos aparecem para lutar. É aí que Duan mostra do que é capaz. Ela ativa seus braceletes de metal e o show começa. Os discos místicos voam como bumerangues, atingindo um inimigo atrás do outro, destruindo tudo pelo caminho e voltando para sua mão com precisão absurda. Mas o verdadeiro demônio ainda estava escondido. Kaeli Hogg, o cozinheiro, aparece por trás de Duan e tenta pegá-la de surpresa. Os dois começam uma luta intensa. Ela dispara as argolas em altíssima velocidade, atingindo o demônio diversas vezes. Alguns ataques revelam sua verdadeira face grotesca. Metade homem, metade porco, mas ele ainda resiste. Percebendo que golpes comuns não bastam, Duan prepara seu ataque final. Ela cria um turbilhão de argolas e lança contra o inimigo, mas Kaeli Hogg rebate todas com facilidade e quase crava seu tridente na cabeça dela. Por sorte, Duan ativa sua defesa suprema. Ela salta sobre o demônio, prende uma argola em seu pescoço e o força a mostrar sua forma real, um porco monstruoso e nojento. Agora, para selar o demônio, vem a parte mais desagradável. Shen precisa ajudar, e o método é no mínimo bizarro. Para aprender a essência do demônio, ele precisa sugar a alma do bicho pela boca. O pobre monge fica completamente enojado, mas cumpre o ritual. Quase engasga com o porco, mas termina o trabalho. Duan puxa o monstro, o joga dentro do saco sagrado e tenta selá-lo, mas algo dá errado. A Pokébola espiritual não aguenta o poder da criatura, e o demônio escapa em sua forma final. Um javali furioso em modo satânico. Mesmo assim, os dois conseguem escapar vivos, ainda que o templo inteiro desabe em ruínas. Do lado de fora, exaustos e feridos, Shen e Duan conversam. Ela tenta se aproximar, mostrando claramente que sente algo por ele. Mas, fiel aos votos de monge, Shen dá aquela clássica fugida de quem não quer se comprometer e desaparece na floresta. De volta ao templo, Shen procura seu mestre novamente e pergunta como pode derrotar Kaeli Hogg de vez. O velho sábio responde: apenas o rei macaco pode te ensinar as técnicas para exterminar demônios. Para isso, ele deve encontrá-lo na Montanha dos Cinco Dedos, levando consigo seu livro das 300 poesias infantis. Mas o caminho até lá não vai ser nada fácil. Logo no início da jornada, Shen cai numa armadilha montada por uma gangue de bandidos andarilhos. Entre os prisioneiros, quem ele encontra? Miss Duan. Aparentemente, ela também foi capturada. Os piratas são brutais. Matam a sangue frio só para intimidar os reféns. Mas Shen percebe algo estranho. Os espinhos nas mãos de Duan são falsos. E então entende tudo. Ela é a chefe da gangue. A caçadora fingiu ser prisioneira só para conquistar o coração do monge. Mas, mais uma vez, a paixão espiritual dela não dá certo. Antes que consiga confessar qualquer coisa, uma das armadilhas da carroça é acionada. Algo ou alguém é capturado, puxando com tanta força que arrebenta metade do veículo. E adivinha quem era o responsável por toda essa destruição? O demônio javali. Assim que ele aparece, Miss Duan dá o comando para os seus capangas ativarem o sistema Sangue de Ferro, uma engenhoca que funciona à base de ar comprimido e marretadas. Os caras começam a encher uma bolsa de ar e martelar o mecanismo, enquanto a carroça começa a se mover lentamente. Mas basta ela gritar: força total! Que o grupo dispara marretadas frenéticas, e a carroça sai literalmente cantando pneu no meio do deserto. Por alguns instantes parece que conseguiram despistar o javali. Mas o garotinho que guiava o veículo avisa: o bicho deu a volta e está vindo pela frente. Miss Duan então empurra Shen Xuanzang para fora da carroça. E no mesmo segundo, o javali surge como um caminhão desgovernado, destruindo o veículo inteiro com uma cabeçada.
A sorte deles é que a presença do demônio atrai outros caçadores poderosos. O primeiro chega mostrando domínio total de técnicas de Kung Fu, estilos tigre e louva-a-Deus, e consegue afastar temporariamente o javali. Logo em seguida aparece o Senhor Pé Todo-Poderoso, um sujeito com um pezinho minúsculo, mas que, segundo ele mesmo, carrega o poder de um deus. E por último surge o Príncipe Importante, especialista em espadas mágicas. Com esses 3 caçadores reunidos, era certo que uma batalha épica estava prestes a começar. Como o javali havia fugido, Shen pede que Miss Duan devolva seu livro de poesias, dizendo que precisa continuar sua missão espiritual. Mas ela está furiosa, cansada de ser ignorada por ele, e movida pela raiva, rasga o livro sagrado do monge em pedaços e ainda finaliza com um chutão no meio do peito dele. Shen apenas se levanta, limpa a poeira e parte sozinho, determinado a continuar sua jornada. A caminhada é longa. Ele cruza montanhas, enfrenta tempestades e finalmente chega ao destino indicado pelo mestre, a Montanha dos 5 Dedos. No topo, há um antigo templo coberto por névoa. Shen observa uma pequena fonte de água e percebe uma inscrição refletida, espelho de reflexão da água. Meditando, ele nota algo extraordinário. A formação das montanhas cria a imagem de Buda. Aquilo era uma pista, indicando o local exato onde o lendário Rei Macaco estava aprisionado. Guiado pela visão, Shen escala até o ponto indicado e encontra um campo coberto por plantas, com uma única flor de lótus branca no centro. Abaixo dela, uma entrada secreta. Ele cai dentro do buraco e dá de cara com um sujeito completamente insano. O homem salta, ri e parece estar ali há séculos. Na verdade, estava mesmo. Era o Rei Macaco, Sun Wukong, aprisionado há mais de 500 anos. Ele tenta escapar, mas é imediatamente atingido por raízes vivas que o chicoteiam com energia elétrica. Punido e selado, ele jamais conseguiria sair dali. Para acalmar o espírito rebelde, Shen oferece uma banana. O macaco aceita, feliz da vida. Aproveitando o momento, Shen pergunta como pode derrotar o demônio javali. Wukong responde: primeiro, atraia-o com uma garota dançando sob a luz do luar. Depois, deixe o resto comigo. E para melhorar, adivinha quem aparece exatamente nesse momento? Miss Duan. Sun Wukong ensina a ela alguns passos de dança completamente malucos, e lá vão eles colocar o plano em prática. Durante a noite, Miss Duan dança sob a luz do luar. O javali, atraído pela vibração, aparece completamente enfurecido. O Rei Macaco se aproxima, provocando o demônio. Quanto tempo, velho amigo? O javali enfia a cabeça dentro da caverna, tentando ver melhor, e cai direitinho na armadilha. Wukong o captura e, com um único golpe mágico, transforma o monstro em um leitãozinho de bolso. Miss Duan, animada, o sela em seu saco sagrado. Mais um demônio derrotado e mais um chaveirinho místico para a coleção. Mesmo após a vitória, Shen continua rejeitando Duan. Ela tenta se declarar, o pede em casamento, e para provar seu amor, reconstrói o livro dele colando cada pedacinho rasgado à mão. Mas mais uma vez ele a ignora. Triste e humilhada, Duan parte sozinha, decidida a nunca mais vê-lo. Enquanto Shen medita, refletindo sobre o que fez, ele ouve a voz de Sun Wukong vindo de dentro da caverna. Ei, tire essa flor de lótus daí, ela tá bloqueando a luz do luar. Quero ver o céu um pouco. Shen, sem desconfiar de nada, remove a flor. Mas era exatamente isso que mantinha o Rei Macaco selado. No mesmo instante, as correntes se rompem. Sun Wukong assume sua forma verdadeira, poderosa, colossal e totalmente enlouquecida. O monge tenta reagir, mas o demônio parte para cima com força total, arrancando tufos do cabelo de Shen até deixá-lo completamente careca. Mesmo ferido, ele não revida. Apenas fecha os olhos e começa a recitar preces budistas, suportando cada golpe. Enquanto isso, os 3 caçadores anteriores, o mestre Kung Fu, o Senhor Pé Todo-Poderoso e o Príncipe Importante, aparecem para enfrentá-lo. Eles decidem tirar na sorte quem vai primeiro. O mestre Kung Fu é o escolhido. Ele parte para cima com confiança e é devorado em 3 segundos. Agora é a vez do Senhor Pé Todo-Poderoso. Seu pezinho minúsculo se transforma num pé gigante e ele avança num salto colossal, aplicando um chute devastador. Mas o Rei Macaco mal se mexe. O golpe não causa nem cócegas, então o caçador decide usar sua técnica suprema, a pisada esmagadora. Só que o Rei Macaco é tão duro quanto pedra. O resultado? O pé do guerreiro fura e ele sai pulando, chorando de dor, com o pezinho tremendo igual vara verde. E agora é a vez dele. O Príncipe Importante, especialista em espadas mágicas. Ele abre sua caixinha de espadinhas e lança apenas uma. A lâmina se transforma em uma espada voadora e arrasta o macaco para o céu. Então o príncipe arremessa várias de uma vez, apontando com o dedo a direção de cada golpe, tentando fatiar o maldito Rei Macaco. O demônio é absurdamente rápido. As espadas o perseguem por todos os lados, desferindo golpes em alta velocidade, mas o rei rebate cada uma delas com o auxílio do seu bastão. Agora, o príncipe decide usar seu maior poder, combinar todas as espadas, criando um verdadeiro megazord de lâminas.
A imensa espada colide com o bastão do rei e consegue destruí-lo, mas contra a armadura demoníaca não foi o bastante. A grande espada foi destruída. O rei macaco começa a liberar cada vez mais poder, e o seu grito ecoa ensurdecedor, deixando apenas destruição por onde passa. Os 3 caçadores estavam mortos, e o rei se volta para finalizar Jen. Mas de repente Duan surge e o surpreende. Ela tenta usar sua habilidade das argolas, porém não adiantou. Com apenas um golpe na cabeça, o rei macaco a atinge em cheio. Ela cai no chão, quase sem vida. Em seus últimos suspiros, Duan só queria ouvir de Jen qual era o seu sentimento verdadeiro. E enfim, ele diz que realmente a amava. Mas agora era tarde demais. Duan estava morta. Jen pega a pulseira dela e coloca em seu dedo, como se fosse um anel. O rei macaco, tomado pela fúria, destrói o corpo da garota e tudo ao redor. E é nesse momento que Jen desperta seu verdadeiro poder. Ele se torna uma personificação de Buda. Sua força é tamanha que nada pode tocá-lo. Usando sua poesia sagrada, cria um imenso titã de pedra para enfrentar o rei macaco. Mas o monstro destrói tudo com um único golpe. Sem outra saída, Jen parte para o último estágio. A palma de Deus. O poder supremo do universo. Buda avança com sua mão gigantesca, atravessando a atmosfera como um meteoro, prestes a colidir com o rei macaco, que agora também havia se transformado em um monstrengo colossal, pronto para o confronto final. Mas dessa vez, o mal não prevaleceu. O rei macaco não suportou o poder divino e foi completamente destruído pela palma da mão de Buda. Assim, cumpriu-se a missão dos caçadores, remover a alma obscura e deixar apenas o que havia de bom. O rei macaco foi purificado e se transformou em sua melhor versão, tornando-se um homem de coração puro. O mestre Zen diz que agora Jen deve seguir seu caminho sagrado, protegido pelas 3 entidades purificadas. E ele continua sua jornada, enquanto Duan o acompanha em suas memórias. E assim termina Jornada para o Oeste, conquistando os demônios. E assim termina Journey to the West, Conquering the Demons. Até o próximo recap, valeu e até mais.